Saudações rubro-negras, Flá geniais! O Flamengo está vivendo um dos momentos mais preocupantes da temporada. Embate decepcionante na Libertadores. Críticas internas, queda física, psicológico abalado e até pedido de volta de Jorge Jesus. O que está acontecendo com o time do Filipinho? Vem comigo entender esse cenário complicado que ameaça o ano rubro-negro. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1-1 na Argentina, complicou sua vida na Libertadores e acendeu um sinal de alerta no elenco: oscilação física, erros técnicos. O Flamengo entrou em campo pressionado após a derrota para o Cruzeiro no Brasileirão. Fora de casa, era a chance perfeita para recuperar a confiança e começou bem, com um golaço de Arrascaeta logo aos 9 minutos, após linda troca de passes com Gerson e De La Cruz. Mas o que parecia um roteiro, tranquilo, virou drama. O time caiu de rendimento, perdeu o controle do jogo e viu o Central Córdoba crescer. O empate veio aos 15 do segundo tempo. Cruzamento de Angulo, e Verón se antecipou e cabeceou, sem marcação entre Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Um erro fatal, como disse Felipe Luiz. Aspas para o Felipe aqui agora, ó. Perdemos muita bola, muitos erros técnicos, não conseguimos dominar o território e então eles dominaram, Não conseguiram dominar o território, então eles dominaram. E dominaram mesmo, Dominaram mesmo. E não foi só esse jogo, não. Foi no jogo do Maracanã também, tá? Pessoal, sinceramente, não dá, tá? Não dá para entender como que o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, estava entre o Danilo e o Léo Pereira, marcando justamente o centroavante que tinha acabado de entrar. Não dá para entender. Isso é um erro de posicionamento básico. Quem tinha que estar marcando ali seria um dos zagueiros, não o lateral. Ainda mais o Ayrton Lucas, que a gente já sabe que tem dificuldade no jogo aéreo. Já cansamos de levar gols assim. E esse vacilo custou caro, custou a vitória e nos complicou ainda mais na Libertadores. E tem mais. O Ayrton Lucas estava jogando porque é da insistência de colocar o Alexandro no Brasileirão, que não era para entrar. Ele estava voltando de lesão, ele podia entrar no segundo tempo para pegar ritmo, para jogar esse jogo. Esse jogo era para o Alexandro estar jogando. Não era para o Ayrton Lucas. Apesar do Ayrton Lucas estava vindo fazendo bons jogos. Mas não era para o Ayrton Lucas jogar esse jogo. Quem era para jogar esse jogo era o Alexandre. Sabendo que o cara ia jogar o tempo inteiro, porque aquele pontinha rápido, eu não lembro o nome dele, em cima do Ayrton Lucas. Voltando de lesão, por que colocar o Alexandre contra o Cruzeiro? Difícil de entender, viu? Seguimos aqui. Foram 60... Pessoal, 66 passes errados em 495 tentativas. Um número altíssimo para um time que gosta de passe, de ficar com a bola. Gerson liderou esse ranking, negativo, com 10 erros, seguido por Danilo e Ayrton Lucas. A defesa até se segurou no primeiro tempo, mas o time inteiro recuou demais e deixou de agredir. Pessoal, sabe o que pareceu nesse jogo? Que o Flamengo nem fez pré-temporada. Como é que um time tão técnico erra 66 passes numa partida? Me fala aí. Gente, isso é básico. Não estamos falando de lançamento de 30 metros, não. Estamos falando de passe de 5, 6 metros. E mesmo assim, o time erra. Foi justamente esse tipo de erro que criou as melhores chances para o adversário.
Quanto o Cruzeiro, por exemplo, foi o De La Cruz tentando um passe bloqueado que gerou o gol de empate no contra-ataque deles. Isso não é de agora, pessoal. A qualidade técnica, tá, pessoal? Que até pouco tempo a gente enchia, né? A gente se enchia de orgulho e de otimismo. Não, a gente tem um time muito técnico. Parece que sumiu. Será que falta treino equilibrado, com foco em técnico e tático? Será que é isso que está faltando? Eu não acredito que o Felipe Luiz, estudioso do jeito que é, esteja faltando isso, gente. Eu não acredito que esteja faltando isso. Porque se não corrigir isso logo, agora, vai só piorar. E a gente vai chegar contra o Bahia lá, em Salvador, e vai levar uma piaba, porque o time do Bahia é muito bom. Está muito bem montado com o Rogério Ceni lá. É difícil, é difícil. Seguimos aqui. Pedro, apagado, foi substituído no intervalo. Felipe Luiz justificou. Para ele, nem fisicamente, nem tecnicamente, ele estava bem. Vem de 7 meses parado. Né? Esse aqui é o Felipe Luiz falando, tá? Nem fisicamente, nem tecnicamente ele estava bem. Vem de 7 meses parado e nessa sequência ele vai sentir. Lógico. Tá entrando de titular direto agora. E contra o Cruzeiro ele não jogou bem e vai continuar insistindo nele, porque não tem outro centroavante? Difícil, gente. Pedro voltou depois de 7 meses parado. E, sinceramente, uma volta espetacular. Ele fez 4 gols aí em 4 jogos, se não me engano. Mas eu já tinha avisado. Só ele e o Arrascaeta é que estão fazendo gols nesse time. Dá para entender só esses dois? Dá para depender só desses dois? Não dá, claro que não. O time precisa urgentemente de novas soluções ofensivas. E o Arrasca tem sido brilhante, mas só no primeiro tempo. No segundo falta perna. Some do jogo, faz aquela cara de cansado que todo mundo conhece. E ainda perdeu o gol inacreditável, cara a cara com o goleiro. Era o jogo para ir para o intervalo com 2 gols de vantagem. Mas o Flamengo segue com a síndrome do arame liso. E a gente é que sofre aqui, cara. E vou falar, tá? Por que não colocou o Joshua para jogar? O menino é novo? É. Mas merece chance, gente. A gente precisa de gente para fazer gol. Está na hora de olhar com mais carinho para a base, seu Felipe Luiz. E parar com essa fila indiana para dar oportunidade. Joga quem estiver melhor. E no ataque, quem faz gol. Não quem só cumpre função, pô. Jesus. Seguimos aqui. Danilo foi titular ao lado de Léo Pereira e causou controvérsia. Felipe justifica a escalação dizendo que queria um zagueiro canhoto para sair da pressão. Mas Danilo cometeu erros graves, incluindo uma entrega que quase saiu o gol do adversário. Pessoal, olha só. Até tinha falado, tá? Porque aqui a gente não corre também, não. Aqui a gente não vai correr do pau, não. Eu tinha falado aqui, se não me engano, no vídeo passado, para colocar o Danilo para jogar. Mas não era no lugar do Léo Ortiz, não. Era no lugar do Léo Pereira. Porque, sinceramente, o Léo é um ótimo zagueiro, mas vive fazendo lambança de tempos em tempos. E aí o Felipe me entra com Danilo e Léo Pereira, juntos. E deixa o Léo Ortiz no banco. Não dá para entender, pessoal. Não dá para entender. Sabe por que não dá para entender? Quer dizer que ele quer mais saída de bola. Né? Foi isso que ele falou na entrevista coletiva. E tira justamente o nosso melhor zagueiro nisso. Na saída de bola, que é o Léo Ortiz, cara. Qual é a lógica disso? Me explica, qual é a lógica disso? Você quer uma saída de bola com mais qualidade, aí você pega o zagueiro que tem a saída de bola melhor de todos eles, na minha opinião, e tira e saca o cara. E eu tinha avisado, tá? Ele não ia tirar o Léo Pereira desse jogo. Mesmo depois do pênalti contra o Cruzeiro e dos outros pênaltis, né? Que as derrotas que o Felipe tem hoje foram todas
com a assinatura do seu Léo Pereira. Que todos os jogos que o Felipe Luiz perdeu foi tudo com a assinatura do pênalti que o Léo Pereira fez. 2 pênaltis, né? Todas as derrotas do Flamengo até aqui teve pênalti cometido pelo Léo Pereira. Não é coincidência. Não é coincidência, tá? Seguimos aqui. Matheus Gonçalves e Michel não entraram. O Felipe explicou que preferiu o Luiz Araújo por dentro e abrir o corredor com os laterais. Mas o Wesley e o Ayrton foram anulados o jogo inteirinho. O jogo inteiro eles foram anulados. E por que você vai colocar o Luiz Araújo no meio? Pessoal, eu não vou nem perder tempo falando do Matheus Gonçalves, tá? Não vou falar com o dele, porque eu não sei porque que não entra no time. De vez em quando, dá mais chance pro moleque. E quem perguntou do Michel tá de sacanagem, né? Por que o Michel não entrou, né? Agora, sobre o Luiz Araújo, ele não joga por dentro. Ele é jogador de lado de campo. E não é na esquerda, como o Felipe tem usado ele. É na direita. O que o Felipe precisa é de personalidade. Ontem o Gerson estava mal. A situação era desfavorável para ele. Ele não estava conseguindo jogar. Então por que não tirar o Gerson e colocar o Luiz Araújo na função certa dele? Que é aberto pela direita, segura o Wesley e deixa ele fazendo esse corredor. Por quê? Porque fora de posição, o Luiz Araújo não rende, cara. O que pode. E ele já mostrou que pode ajudar mais, mas tem que ser na posição de origem dele. Simples assim, gente. Simples assim. Ele tá jogando, sempre quando ele entra ou pelo lado esquerdo, que não é a posição certa dele, ou ele entra pelo meio. Não quer mexer com o Gerson de jeito nenhum. Quando mexe com o Gerson, coloca ele como volante. Aí coloca o outro do outro lado. Mas não coloca o Luiz Araújo no lado certo dele, cara, para jogar. Ele já demonstrou que é bom jogador, só que ele tem que jogar na posição dele. Seguimos aqui. Com o empate, o Flamengo segue em terceiro lugar no grupo C com 5 pontos. LDU e Central Córdoba tem 8. O time precisa vencer a LDU e o Táchira no Maracanã e torcer por uma combinação de resultados, né? Vitórias simples podem não ser suficientes. Saldo de gols será decisivo em caso de empate triplo, né? Com 11 pontos, por exemplo. Se os times chegarem no final, na última rodada, com 11 pontos todos, e aí o saldo de gols vai fazer a diferença. Empatar qualquer um dos jogos pode significar eliminação precoce. Ai, meu Deus, vamos lá de novo, né? Todo ano é isso. O Flamengo sofre em jogos de imposição física, gente. Imposição física, o Flamengo sempre sofre. Assim, não consegue se adaptar a gramados ruins, marcação alta e jogos sem controle de posse. Não à toa perdeu duelos para o Central Córdoba, tanto na Argentina quanto no Maracanã. E com todo respeito ao Central Córdoba, é um time minúsculo da Argentina. Como que pode perder para um time minúsculo da Argentina no Maracanã e chegar a empatar agora? Vamos falar a verdade, né? E o Cruzeiro, que até pouco tempo atrás estava em uma crise danada, o Flamengo foi lá e conseguiu perder também. Fisicamente, o time parece exausto, mentalmente está sentindo demais. O Flamengo sente o momento. E sem intensidade, pessoal, já falei aqui, a chave, vou repetir, tá, pessoal? Vou repetir de novo. A chave do Flamengo é a intensidade. Sem laterais atuantes e com erros técnicos constantes, qualquer adversário impõe dificuldade para o Flamengo. Qualquer um. Qualquer um. Esse é o problema. O Flamengo perdeu sua identidade de posse e controle territorial. Isso ficou claro no jogo contra o Central Córdoba, onde não conseguiu controlar o meio de campo. Errando. Vou falar de novo. 66 passes. E muitos em zonas perigosas, tá? Perigosas. Dando contra-ataque, perto da área. Difícil, né? Difícil.
Seguimos aqui. Para o Felipe Luiz, tecnicamente não estivemos bem, depois fisicamente também sentimos. Precisamos voltar a ser o que somos o quanto antes para poder avançar, diz o Filipinho. Pessoal, desculpa, deixa eu só molhar aqui o... Pessoal, se o Flamengo não recuperar o seu DNA competitivo, pode viver um vexame histórico logo na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo vive um momento de oscilação perigosíssima. A confiança caiu, o time se sente fisicamente e ainda enfrenta a pressão por resultado. A reação precisa começar já no fim de semana, agora, aquilo que eu falei, contra o Bahia lá. Vai ser pedreira, meu irmão. Vai ter que dar o sangue, vai ter que deixar tudo dentro de campo para ganhar do Bahia lá. E se estender para os jogos decisivos da Libertadores, também. Porque vai ter que ganhar também do Táchira e da LDU. E é tudo em sequência, praticamente. Jogadores do Central Córdoba, mesmo com menos talento individual, puseram mais intensidade e venceram as disputas, gente. Pô, vocês não viram os jogos? A equipe argentina empurrou o Flamengo para trás no segundo tempo, principalmente com a velocidade pelos lados. E aquilo que eu falei do Ayrton Lucas, era para estar o Alexandro lá. Os laterais rubro-negros não subiram ao ataque com frequência. Por quê? Porque tinha dois caras lá, ó, empurrando ele para trás. E o Felipe Luiz queria que eles fizessem o corredor. Subiram ao ataque com frequência, ficando contidos pela marcação alta dos adversários. Isso limitou muito, pessoal, a construção ofensiva. No gol, por isso, e outra coisa também que eu venho falando aqui, a gente tem que arrumar mais maneiras de jogar. A gente tem que colocar outras alternativas de jogo. A gente está jogando de uma maneira só e tá ficando, todo mundo está sabendo como a gente joga. Tem que cambiar, tem que, sabe, ter opções, mais opções. Não jogar sempre do mesmo. Aquilo que eu falei já, jogar pressionando no ataque, tudo bem, isso daí, tranquilo, mas de outras formas. Tá? Sabendo também a hora certa de fazer isso. No gol sofrido, pessoal, 8 jogadores do Flamengo na área, contra 4 do Central Córdoba. Mas a marcação falhou. Ayrton Lucas, Léo Pereira e Danilo deixaram Verón cabecear livre. A defesa perdeu o tempo de bola e não havia pressão na bola. Na hora que essa bola voltou lá no cruzamento, não tinha pressão na bola. Aspecto psicológico e oscilação de confiança. Complica. Felipe foi direto. Aspas para ele aqui, ó. Não estamos no nosso melhor momento de confiança. A sequência de resultados ruins, empate na Libertadores e derrota para o Cruzeiro. Minou a estabilidade emocional do elenco. Vai minar mesmo. Mas isso daí é tudo culpa de jogador, rapaz. Jogadores demonstraram insegurança nas tomadas de decisão, tanto ofensivo quanto defensivamente. Algo incomum para um time com nomes tão experientes. Se empatar uma partida na Libertadores, o Flamengo ficará dependente de uma combinação complexa de resultados e saldo, o que tornaria a classificação muito difícil e pouco provável. Não tem jeito, gente. Ó, esquece. Ou ganha os 2 jogos ou, ó, tchauzinho, filho. Tchauzinho. Tchauzinho. Por um grupo baba, tá? Um grupo baba. O Flamengo vive um dos pontos mais delicados de 2024 até agora. Oscila tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. Enquanto vê a classificação na Libertadores ameaçada. O jogo contra o Bahia pelo Brasileirão é os 2 seguintes pela Libertadores, pode definir o rumo da temporada. Agora é uma questão de corrigir rápido, né? Corrigir rápido e reconquistar confiança, sob o risco de enfrentar um vexame histórico na fase de grupos. E sobre essa história da volta do Jorge Jesus, pessoal, gente, quando ganha, quando perde, se o Felipe errar, eu vou criticar, mas agora não é hora, né? Ainda é cedo, né, pessoal? Para querer tirar o Felipe do cargo. Calma. Vamos calmar um pouquinho, tá? Vamos parar um pouquinho.
tá? Eu entendo a torcida, é uma paixão justificada pelo velhinho, o JJ. Mas a gente não pode ficar trocando de técnico a cada tropeço, cara. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, técnico tem no máximo 20 a 30% de culpa ou de glórias. O resto, os outros 70%, os outros 80% que seja, tá? É com jogadores. E nesse empate com sabor de derrota na Argentina, o que pesou, na minha opinião, mais foi a parte técnica. E isso não dá para jogar nas costas do treinador. Vou falar de novo. 66 passes errados. Não é o jogador que está chutando bola dentro de campo, meu irmão. Não é o treinador. Ele tem sua culpa, ele errou sim, até mesmo na escalação, na minha visão, a não ser que o Alexandre não estava sem condições de jogar o jogo, entendeu? Mas se está sem condições é porque ele colocou contra o Cruzeiro também, então vai na conta dele. Agora, quem chuta a bola, quem dá passe errado, quem dá passe certo é jogador, não é treinador. E esse jogo ficou claro, tá? Ficou claríssimo que a parte técnica do jogador estão muito abaixo. E não é de um só não, de todos eles praticamente. O único que está salvando um pouco é o Arrascaeta, e mesmo assim no segundo tempo não está aguentando mais correr. Parou de correr, né, seu Arrascaeta? No segundo tempo, esquece. E se tem algum problema físico, que planejamento é esse do preparador físico, que agora que o time precisa correr, tá parando de correr no segundo tempo? Aí é demais, né? Pô, pessoal, desculpa aí, mas não dá pra... Pô, é brincadeira um negócio desse, cara. Não dá pra ficar aturando jogador desse jeito não, cara. Pelo amor de Deus. Ou coloca intensidade máxima, cara, ou esquece. Se é a parte física, eu peço até desculpa pra eles, mas não era pra ser a parte física. Não era pra ser a parte física. Beleza? Pessoal, bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por Flamengo comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Crédito, GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado por Flamengo comigo. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!